O dia 28 de outubro de 2021 foi o dia marcante para a história da tecnologia e da internet. Mark Zuckerberg, CEO e criador do Facebook, ele decidiu que iria mudar o nome da sua empresa para Meta. E aí, essa mudança trouxe uma série de questionamentos absolutamente preocupantes no mundo inteiro. Será que o Facebook mudou o nome para Meta porque quando atingir a meta ele vai dobrar a meta? Será que Mark se inspirou na série Breaking Bad e vai começar a comercializar metanfetamina para não só viciar as pessoas no mundo digital, mas também no mundo real? Say my name. Meta. You're goddamn right. Ou será que o menino Zuckerberg gostou tanto do meme bota que ele quis criar sua versão meta para competir com ele? Foi o Pedrinho, né? Apesar de todas essas serem suposições absolutamente pertinentes, a realidade é que Mark Zuckerberg decidiu mudar o nome da holding Facebook para Meta por conta de um outro motivo: se aproximar ainda mais do futuro da internet, o metaverso. O conceito de metaverso foi descrito pela primeira vez em 1992. A palavra se referia ao mundo virtual, em 3D, habitado por avatares de pessoas reais. Uma das primeiras definições de metaverso diz o seguinte, abre aspas, metaverso é uma rede persistente de mundos e simulações renderizadas em tempo real e 3D que oferecem identidade contínua a objetos, história e direitos que podem ser experimentados de forma síncrona por um número limitado de usuários, cada um com a sua presença individual. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Muito complexo? Deixa eu resumir pra você então. Metaverso é tipo um The Sims, só que online, multiplayer e com uma interação direta com a vida real. Imagina que você pudesse fazer tudo o que você já faz na vida real, só que no mundo digital também. E que você pudesse, além disso, misturar o mundo digital com o mundo real, unindo o melhor desses dois mundos. É basicamente isso que compõe a ideia do que a gente hoje conhece como metaverso. Então, por exemplo, você poderia aprender ping-pong com um professor chinês que está lá na China jogando contra o holograma desse professor dentro da sua própria casa. E, obviamente, trucidar os seus amigos naquele ping-pong lá do intervalo do almoço, do trabalho ou da faculdade, né? Porque, pô, você treinou com os melhores. Eu sei que isso parece um pouco futurista demais e que, de certa forma, é mesmo. A gente vai precisar de muita tecnologia que ainda não existe para colocar essa ideia para funcionar. E talvez por conta disso seja um pouco difícil de entender o que de fato é um metaverso. Mas você vai entender, porque eu vou te passar 4 conceitos que, quando você dominar, você vai conseguir até explicar o que é metaverso pro seu cachorro. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e web 3.0. Vamos falar de realidade virtual. Você já deve ter visto aqueles dispositivos que parecem uns óculos futuristas, que te colocam dentro de um universo completamente diferente? Então, esses óculos são chamados de óculos de realidade virtual. E esses óculos normalmente vêm acompanhados de um headset embutido e uns controles sensores que conseguem identificar a sua movimentação dentro dessa realidade paralela. Então, basicamente, essa realidade virtual cria uma nova realidade, te blindando completamente do mundo real e criando um mundo totalmente alternativo, novo, como se tivesse esquecido a vida que você tinha antes. É totalmente independente do mundo real. Hoje existem algumas empresas no mercado que já têm projetos com realidade virtual, como a Sony, a Microsoft, como o próprio Google, mas a principal empresa desse mercado se chama de Oculus VR. E, coincidentemente ou não, foi comprada por ninguém menos do que o Facebook lá em 2014. Desde 2014 o Zuckerberg perseguia a Meta e ninguém fazia ideia disso. Senhora? Já o próximo conceito, de realidade aumentada. Isso é diferente de realidade virtual. A realidade aumentada, sua ideia não é criar uma realidade completamente independente, como a realidade virtual faz, mas sim mesclar o mundo real com projeções virtuais, criando assim uma realidade diferente, mas que ainda assim depende do mundo real. Como assim? Você certamente já deve ter visto isso de maneira um pouco mais arcaica em alguns jogos de aplicativo de celular. Por exemplo, os filtros do Instagram, eles são exemplos de realidade aumentada, ainda que seja de maneira muito simplista. Por quê? Eles projetam na tela do seu celular uma imagem do mundo real e mesclam essa imagem com elementos do mundo virtual, que acompanham o seu movimento, que fazem um monte de coisa. Ou então, você deve se lembrar da febre do Pokémon GO, que projetava imagens de Pokémons para onde quer que a sua câmera estivesse apontando sobre
sobre elementos do mundo real que uma câmera de verdade do celular estava captando. Até mesmo aquelas projeções de dragões, de personagens interagindo com os cantores e os fãs nos finais dos campeonatos de League of Legends também são exemplos de realidade aumentada. Apesar da realidade aumentada já ser uma tecnologia bem maneira que a gente vê, né, de forma até abundante por aí, o que grandes experts e empresas querem desenvolver é ainda maior. Hoje, a gente só consegue ver essas projeções nas telas dos nossos celulares e as interações com essas projeções ainda são muito limitadas, dado o seu potencial. Por exemplo, você não consegue dar um soco no CJ virtual que aparece dançando naquele filtro do Instagram. What in fuck's name are you doing? Mas, no futuro, interações reais com projeções virtuais vão se tornar comuns e fáceis de serem desenvolvidas. E o Facebook deu um dos seus maiores passos para isso com seus novos óculos em parceria com a Ray-Ban. Esses óculos, feitos em parceria com a Ray-Ban, vão poder gravar vídeo, tirar foto, tocar música e até mesmo atender ligações. E, apesar de parecer um projeto muito inovador, outros óculos com funcionalidades semelhantes já apareceram no mercado um tempo atrás. Por exemplo, lá em 2014, o Google criou para o público o primeiro modelo do Google Glass, né? Um óculos que tinha praticamente as mesmas funcionalidades desse óculos do Facebook. Mas, Breno, o que um óculos que grava vídeo, tira foto, que toca música tem a ver com realidade aumentada e o metaverso? Então, a princípio a gente pode pensar, não muito. Afinal, todas essas são funcionalidades bem simples que a gente consegue até fazer com o Motorola V3 antigo. Mas, o que você talvez ainda não saiba é que esses óculos são extremamente importantes para que a gente dê os primeiros passos para esse novo mundo. Pensa comigo, para que a gente possa chegar a um ponto em que óculos inteligentes possam nos oferecer realidade aumentada e interação virtual com objetos reais, além de uma inteligência artificial que vai estar por trás de tudo isso. Uma inteligência artificial precisa aprender como a gente se relaciona com objetos, com outras pessoas e com todo o ambiente à nossa volta. E a melhor forma de ensinar uma inteligência artificial a compreender o nosso mundo é através do que a gente vê e faz no nosso dia a dia. Esses óculos do Facebook vão possibilitar a inteligência artificial a entender como funciona o mundo em primeira pessoa. E depois da inteligência artificial já ter aprendido com uma infinidade de vídeos e fotos que as pessoas fizeram no seu dia a dia, usando esses óculos, gerando muitos dados, essa inteligência artificial vai ser capaz de auxiliar qualquer ser humano a interagir com o mundo à sua volta. Vai ajudar como a gente pode cozinhar a nossa comida, não errando os ingredientes. Vai ajudar a gente a lembrar onde foi que a gente guardou as coisas que normalmente a gente fica esquecendo. Se é isso o que a gente já sabe, dado de um vídeo do Facebook que foi lançado, imagina o quanto mais a gente não vai poder ser beneficiado. Como assim, Breno? O Facebook já faz isso? Então, isso não é uma realidade distante. O Facebook tem um projeto em andamento chamado Ego 4D, que já conta com mais de 2.200 horas de vídeos de pessoas fazendo o quê? Tarefas do dia a dia, em uma perspectiva de primeira pessoa, onde elas filmam todas as suas atividades, com comida, com instrumento musical, com interação entre pessoas, com colheita, com o que for. Esse projeto, Ego 4D do Facebook, é um subconceito da realidade aumentada chamada de realidade mista. É basicamente uma realidade aumentada em que você consegue interagir perfeitamente com os objetos à sua volta através de projeções virtuais. Quer ver? Imagina que Jovito vai a um show no Rio de Janeiro e quer levar junto com ele o seu amigo russo, o Jovski. Mas, ao invés de Jovski precisar pagar caro comprando uma passagem de avião, hospedagem e o Uber até o show, o Jovski só precisa clicar no link que o Jovito enviou e voilá! O holograma de Jovski apareceria ao lado de Jovito no show e eles poderiam assistir e curtir todo o espetáculo juntos. Isso sem que Jovski precise sair do seu quarto. Essa é só uma das possibilidades que a realidade mista integrada a um metaverso poderia nos proporcionar. Reuniões de trabalho não precisariam mais acontecer via Zoom, usando um computador ou um celular. O varejo poderia ser completamente disruptado, porque você poderia trazer lojas inteiras para dentro da sua casa, com projeções à sua volta de todos os produtos que a loja tem na prateleira, para facilitar o seu processo de decisão de compra. Enfim, com esses óculos, um mundo novo surge com essas novas tecnologias. Até a nossa economia, como a gente conhece hoje em dia, vai ser completamente diferente. Uma nova economia vai ser criada dentro do metaverso e nela as pessoas vão poder comprar roupas, vão poder comprar até mesmo casas em terreno virtual. Imagina, você tá frente a frente com um amigo mal vestido, com roupa rasgada, roupa suja, e aí você coloca o óculos e vê que na verdade ele tá usando Gucci, porque ele decidiu gastar todo o dinheiro que ele tinha comprando roupa virtual. E é aí que entra o conceito de Web 3.0.
para explicar o Web 3.0, a gente precisa entender o que antes é o Web 1.0 e o Web 2.0. E por isso, vamos voltar alguns anos atrás, mais precisamente na segunda metade da década de 90. Durante esse período, uma coisa extraordinária estava acontecendo. A internet, como a gente conhece hoje, estava dando os seus primeiros passos na existência. Como a infraestrutura dos países ainda era muito arcaica se comparada hoje em dia, o acesso à internet ainda era restrito a poucas pessoas. E outra coisa que incomodava quem desejava utilizar a internet era a velocidade da conexão e processamento dos computadores. As páginas demoravam muito para carregar e, por conta disso, elas costumavam ser extremamente simples, já que ia ser impossível criar e navegar em uma página cheia de botões, com imagem dinâmica, em alta resolução, como hoje tem em qualquer site básico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. As páginas pareciam só um bando de informações escritas, quase que sem nenhum tipo de botão para navegar. E eu acho que talvez tenha dado para perceber que o User Experience Design não era bem o forte da época. Então, esse período ficou conhecido como Web 1.0, a era dos sites estáticos. Agora, já com o início dos anos 2000, a gente viu a ascensão do que ficou conhecido como Web 2.0. Porque nesse período, os usuários não só conseguiriam acessar as páginas, mas também poderiam interagir com elas. E aí, sites como o nosso querido Orkut, que a gente podia criar os mais diversos tipos de comunidade, publicar comentários e até mesmo mandar depoimentos ou scraps, começavam a se tornar parte das nossas vidas. E como não lembrar do Colheita Feliz, aquele joguinho que a gente passava dias fazendo plantações virtuais com os nossos amigos. Foi uma época muito boa da internet. E foi nessa época que nasceram empresas gigantes como o YouTube, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. As redes sociais surgiram para estreitar as distâncias entre as pessoas, permitindo que a gente pudesse se manter conectado com amigos, parentes, independentemente de onde as pessoas estivessem no mundo. A vida se tornou mais fácil, porque antigamente a gente precisava pagar preços altíssimos para falar com um parente fora do Brasil, pagar assinaturas caras de jornais e revistas para conseguir ter acesso a informações de qualidade, e numa gráfica para revelar fotos para poder apreciar e guardá-las em um álbum, de forma que elas não iriam se perder. E hoje, você consegue falar com quem você quiser pelo WhatsApp. Você consegue criar uma sala no Discord para jogar junto com seus amigos, acessar quando quiser sites como G1, Infomoney, The Compass, para ver as notícias mais recentes do mercado e do mundo. E o melhor de tudo é que você tem acesso a todas essas coisas praticamente de graça. Basicamente, as únicas coisas que você precisa ter são um dispositivo, que se conecte à internet, um plano de internet e, os seus dados. Muitos dados. É aquele velho ditado, se você não está pagando, é porque provavelmente o produto é você. Os seus dados são o produto que as redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas essas redes vendem para terceiros, para empresas que estão pagando para poder anunciar nessas plataformas. Primeiro, as redes sociais atraem usuários para a plataforma, às vezes até se utilizando de incentivos de indicação para que os usuários ganhem dinheiro quando eles trazem mais amiguinhos para a plataforma, como fizeram o TikTok, fizeram o sabe como é que fala, Vitinho? Kawaii. Depois de extrair esses dados, essas redes sociais vendem anúncios para outras empresas a partir dos dados dos seus usuários, fazendo com que esses anúncios sejam direcionados ao público-alvo segmentado do produto que as empresas terceiras têm intenção de vender. Você pensar, faz muito sentido que o Zuckerberg ele queira os nossos dados. Assim, ele consegue cada vez mais aprender com a gente e se comportar como um ser humano, já que, reptilianos não conseguem passar despercebidos na multidão. E também para poder ajudar os patrocinadores a terem mais conversão na venda dos seus produtos. A Web 2.0 é marcada, então, por dois fatores principais. Uma maior interatividade dos usuários, o que possibilita com que esses usuários se comuniquem entre si, e pela extração de valor dos dados dos usuários pelas plataformas que eles utilizam. Toda essa discussão sobre privacidade e violação dos dados dos usuários fez com que a idealização de um novo conceito de internet começasse a surgir, a Web 3.0. Então, diferentemente da Web 2.0, quando o usuário não tinha propriedade nenhuma sobre absolutamente nada, a Web 3.0 veio com o objetivo de dar esse poder de propriedade ao usuário, se utilizando de uma rede descentralizada para fazer isso. Calma, porque eu sei que pode ter ficado confuso.
Eu vou explicar. Na Web 2.0, como a gente conhece hoje, as pessoas têm uma falsa sensação de propriedade sobre as contas que elas têm nas plataformas que utilizam. É normal a gente acreditar que nós somos donos do nosso perfil do Instagram ou desse canal do YouTube. Se o Instagram decidir que vai acabar ou decidir me banir ou até mesmo decidir que a partir de hoje todos os usuários que tiverem o nome Breno vão ter que fazer uma live por dia pagando polichinelo para aí sim poder usar a plataforma, provavelmente não vai ter nada que eu possa fazer para impedir isso. Sabe por quê? Porque o Instagram é uma plataforma centralizada, ou seja, o poder das decisões dos rumos que o Instagram vai tomar está na mão de poucas pessoas. E é exatamente isso que o conceito da Web 3.0 quer acabar. Essa ideia dessa nova internet do futuro é fazer com que os usuários, os construtores, os proprietários dessas plataformas, dessas novas redes sociais da Web 3.0, sejam as pessoas que de fato as utilizam. Isso quer dizer que as plataformas vão ser descentralizadas, ou seja, não vai existir um pequeno grupo de pessoas que manda, que desmanda nos caminhos que essas plataformas vão traçar. Ou seja, os verdadeiros donos das suas contas, dos seus dados, vão ser elas mesmas. E para atrair usuários e construtores para essas redes, tokens vão ser comercializados e doados como recompensas por atividades que estão sendo cumpridas por essas pessoas dentro das plataformas. Então, se você é um programador que constrói linhas de código para dar suporte às funcionalidades da plataforma, você vai ser recompensado através de tokens, que funcionam como dinheiro dentro do universo dessa plataforma. Esses tokens eles são negociados e convertidos em dinheiro de verdade, então eles podem se valorizar, eles podem se desvalorizar, ou seja, é a criação de uma economia descentralizada e virtual. E é essa economia que vai dar suporte aos metaversos. Mas, Breno, quem que vai criar o metaverso? Não vai ser o Facebook? Como é que esse metaverso vai ser descentralizado se o Facebook, que vai criá-lo, é uma empresa centralizada? Então, na verdade, o cenário mais provável que aconteça é que diversos metaversos existam ao mesmo tempo. Pense comigo. Hoje, você acessa o Instagram, conversa pelo WhatsApp, assiste vídeos pelo YouTube, faz reuniões pelo Zoom, trabalha usando Excel e envia e-mails pelo Gmail. Todas essas são ferramentas diferentes, de universos diferentes, mas que têm algum tipo de comunicação entre si. Então, enquanto o Facebook vai estar focado em criar um metaverso voltado para redes sociais, a Microsoft, por exemplo, vai focar em criar um metaverso voltado para o mundo corporativo. E certamente outras empresas já vão fazer coisas parecidas. O próprio jogo Fortnite é um exemplo de um metaverso que está em construção. Você consegue conversar com seus amigos, jogar, comprar e vender itens e até mesmo assistir shows dentro do jogo. Hoje, existem diversas empresas e organizações centralizadas e descentralizadas que estão na busca pela construção de metaversos. Alguns exemplos de organizações descentralizadas que tiveram sua criação possibilitada pela Web 3.0 e que estão nessa busca de criar metaversos são a Decentraland e a Sandbox. Elas já têm os seus próprios tokens, itens, terras e ambos rodam na Ethereum, a blockchain da criptomoeda Ether. Outra coisa que você precisa entender é que, assim como qualquer tecnologia, os metaversos vão ter vantagens e desvantagens em existir. As vantagens são bem fáceis de se notar. Por exemplo, o aumento da produtividade, já que as pessoas vão ser ajudadas em tarefas do dia a dia por inteligências artificiais. A aproximação de pessoas de diferentes países que vão poder conviver e se ver no ambiente comum. O mercado de telemedicina também vai se desenvolver, possibilitando o acesso à saúde, atendimento de qualidade às pessoas que vivem em regiões mais remotas. O mercado de treinamentos vai ser muito beneficiado, porque vai permitir uma maior conexão entre as pessoas durante as capacitações e treinos. O próprio varejo também vai poder escalar suas vendas sem precisar abrir mais lojas físicas com um imenso custo de capital. Então, por outro lado, também pode ser que tenham desvantagens, né? Elas podem estar relacionadas a problemas com privacidade de dados. Outras vantagens podem ser relacionadas ao aumento da dependência humana relacionada à tecnologia. Mas isso ainda é subjetivo, né? Não quer dizer que seja uma coisa de fato ruim. Porque pode ser argumentado que um metaverso faz com que as pessoas não queiram mais ser elas mesmas na vida real e que elas dependam de uma personalidade ou de um rosto que elas deram para si no mundo virtual. Enfim, independentemente das vantagens e desvantagens, metaversos em sua forma mais desenvolvida e avançada ainda estão longe de existirem. O máximo que a gente pode fazer é imaginar um mundo de possibilidades que a gente tem pela frente e aproveitar o conforto e a qualidade de vida que a tecnologia um dia vai nos proporcionar. Sabe por quê? Porque a única certeza que a gente pode ter é que o futuro tem muito, mas muito mais coisas positivas do que negativas a nos oferecer. Deixa o like aqui embaixo e comenta. E aí, você acha que o metaverso vem para bem ou vem para mal? Quero saber o que você está pensando. Beijo enorme. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios. Nigga, what the f...